dentre os problemas de saúde que chegam com a idade, a hiperplasia prostática benigna é um dos mais recorrentes entre os homens. Popularmente conhecida como aumento de próstata, a condição normalmente começa entre os 40 e os 45 anos de idade. Aos 50 anos, 50% dos homens terão sido acometidos. A gente vai saber mais sobre esse tema conversando agora ao vivo com o urologista Fernando Leão, ele que está conectado aqui com a gente. Doutor, bom dia. Bom dia, Wilker. Tudo bem? Tudo bem, doutor. Então, é um problema muito recorrente, né? Bem mais comum do que a gente pensa. E aí, conforme a idade vai avançando, as chances da gente ter, então, esse aumento da próstata vai aumentando também? Sim, Wilker. A HPB, que é a hiperplasia prostática benigna, conhecida como aumento da próstata, né? É um evento que ele é previsto com o envelhecimento. Então, a expectativa é que, a partir dos 50 anos de idade, praticamente 50% dos homens devam padecer desse problema. Claro que intensidades diferentes, né? Nós temos a HPB de leve, moderada até a mais intensa. Mas não é a grande maioria desses 50% que vão necessitar de um tratamento, tá? Mas é importante entender que é um processo natural do envelhecimento. E quais são os fatores de risco? Quero dizer, tem como a gente evitar esse problema ou não? Então, Wilker, não tem, né? Quem realmente está envelhecendo vai passar por isso, tá? Mas é importante o paciente entender que isso não é uma condição preocupante. Ela é preocupante a partir do momento que o homem deixa o seu tratamento, a sua prevenção de lado. Aí sim isso é preocupante. Mas é um processo natural do envelhecimento, é uma fase da vida. Ela não está ligada ao estilo de vida, né? Está ligada ao próprio envelhecimento, é uma condição sine qua non do envelhecimento, e não tem nada a ver com a questão do hábito alimentar, atividade física ou não, tá? É mais uma programação genética que algumas pessoas têm. Eu cito muito paralelo da calvície e cabelo branco, né? Isso normalmente acontece com o passar do envelhecimento. Mas nós temos pessoas que com 35, 40 anos estão totalmente carecas e outras com 70 anos parcialmente carecas, né? Então isso está ligado à questão sua programação genética. E tá tudo bem, né, doutor? Agora, existem sintomas, por exemplo, a pessoa percebe que tem alguma coisa diferente ali e essa condição, ela pode de alguma forma evoluir para algum quadro que aí sim seja preocupante? Sim, os principais sintomas iniciais são uma dificuldade para urinar, levantar às vezes, mais vezes para urinar, geralmente 3, 4, 5 vezes, até uma, duas vezes está dentro do aceitável, tá? Ele termina de urinar, mas tem a sensação de que não houve o esvaziamento completo dessa bexiga, infecções de repetição, ardência para urinar, e casos mais graves, essas infecções vão levar até quadros de insuficiência renal aguda, formação de pedra na bexiga e a retenção urinária, ou seja, o paciente vai tentar urinar, ele não consegue urinar. Aí esse paciente vai precisar colocar uma sonda e depois seguir com o tratamento adequado no caso dele. Mas nem todo mundo precisa fazer um tratamento ou buscar um médico com relação a isso. Isso pode acontecer de forma bem natural, então, né? E a pessoa envelhecer sem esses problemas aí que o senhor mencionou. Sim, sim, sim. Como eu coloquei antes, a necessidade de tratamento, ela é para a minoria desses pacientes que vão sofrer com a hiperplasia prostática benigna, né? Agora, é importante que ele mantenha o seu acompanhamento pelo menos uma vez ao ano, porque a HPB, ela é totalmente contornável, né? Independente do seu estágio, claro que vai requerer às vezes tratamentos mais pesados, mais duradouros, em casos que o paciente realmente deixou muito tempo para procurar uma ajuda médica. Mas a preocupação nossa também em relação ao mesmo órgão que é a próstata é o câncer de próstata, né? Então, o segmento, o acompanhamento anual é extremamente importante, não só para definir quem vai haver necessidade de ser tratado pela HPB, pela hiperplasia prostática benigna, mas o diagnóstico precoce de uma doença muito mais catastrófica, que é o câncer de próstata. Certo. E os impactos, então, dessa HPB que a gente está falando aqui? Os impactos na qualidade de vida, eles podem acontecer, né? Sim, o paciente ele vai perdendo a sua qualidade de vida, né? E essa qualidade de vida, primeiramente, é a qualidade do sono. Como ele tem que acordar 3, 4, até mais vezes à noite, é uma pessoa que vai acordar cansada, muito mais impaciente, o seu desempenho profissional ou pessoal ao longo do dia vai ser comprometido por uma noite de sono mal dormida.
a sua qualidade de vida em relação a viagens. É aquele paciente que, quando vai para viagens aéreas, ele sempre quer um bilhete próximo ao banheiro, porque ele sempre vai estar tendo que frequentar esse banheiro durante voos mais longos, de 3, 8, 10 horas. Ah, em relação a reuniões familiares, reuniões profissionais, é aquele paciente que começa a ter que abandonar reuniões, ir ao banheiro e voltar e sai. Isso começa a trazer um certo desconforto, seja profissional ou até mesmo em reuniões familiares, como eu disse. Então, o impacto na qualidade de vida desse paciente, ele vai acontecer, esse impacto, desde que o paciente não tome medidas, em relação ao diagnóstico correto e o tratamento correto, tá? E o diagnóstico ele é feito como? Nas consultas mesmo de rotina ali? Sim, através da história do paciente, que nós chamamos de anamnese, né? É um bate-papo preliminar com o paciente. Através de algumas dessas informações, nós já conseguimos definir qual o paciente realmente que está sofrendo com HPB, auxiliando-nos na questão da coleta dessas informações. Nós temos exames de imagem, geralmente um ultrassom resolve isso muito bem, um exame de laboratório de sangue e de urina, e temos também um exame que vai avaliar o fluxo desse paciente, que é a urofluxometria, que vai nos dizer como é que está o padrão miccional desse paciente. Então, o diagnóstico ele é clínico, associado a exames de imagem em laboratório. Certo. E existem mitos relacionados a essa doença, porque essa condição, porque a gente sabe que quando a gente fala sobre a saúde do homem, tem muita questão, né, envolvida e tudo mais. Existem alguns mitos que o senhor possa aqui falar para a gente? A pergunta ela é muito bem feita, é muito bem colocada. O paciente, o homem, tudo que se fala em próstata, ele já vai associar com a perda de ereção, a disfunção erétil, e o risco de incontinência urinária. E nós sabemos que a situação não é assim, tá? Mas criou-se esse mito. Tudo bem baseado em cirurgias antigas, técnicas mais agressivas, mas hoje a medicina mudou bastante nesses últimos 8, 10 anos. Então, em relação à preocupação do homem para se tratar qualquer que seja doença de próstata, são esses dois pontos: a disfunção, o risco para a disfunção erétil e o risco para a incontinência urinária. E atualmente, com novas tecnologias, esses riscos são próximos de zero para HPB. Nós temos hoje procedimentos minimamente invasivos, que o paciente fica 24 horas internado, no caso do laser de próstata, o Green Light, e temos procedimentos que o paciente nem fica internado, é um procedimento ambulatorial, que é através do Rezum, é uma tecnologia nova no Brasil. Então, o paciente vai para o hospital, faz o procedimento em 1 hora, 2 horas, ele já está de alta, indo para casa com a sonda e retorna depois para retirar essa sonda. Então, hoje, o tratamento evoluiu muito, como dissemos, né? Ele tornou-se menos agressivo, de baixo risco e de uma eficiência muito superior aos métodos que nós tínhamos no passado. Então, o recado principal que a gente deixa aqui é para que os homens busquem, então, o acompanhamento de um profissional médico, justamente para que o diagnóstico, seja ele de qualquer problema, qualquer doença, seja feito o quanto antes. Acho que o diagnóstico precoce para qualquer condição é fundamental. Doutor, obrigado, viu? Muito obrigado, Igor. Um bom dia. Bom dia, até a próxima. Tchau, tchau.